Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou dar umas dicas de ouro de como ler mais rápido, como deixar o seu ritmo de leitura mais rápido, coisas que funcionam comigo, que eu acho que são dicas muito boas que podem te ajudar. A primeira dica é um pouco polêmica, mas é uma coisa que funciona muito comigo e alguns amigos meus que pegaram essa dica me falam depois que super funcionou, que é a dica de não tente entender tudo o que você está lendo, absolutamente tudo, no início da leitura. Isso serve principalmente para leitores iniciantes, pessoas que não estão muito acostumadas a ler, que é você não ficar muito preocupado se você está entendendo ou não aquele livro no início. Por quê? É importante que você confie no seu cérebro, confie que ele tá se adaptando, que ele tá retendo, que ele tá pegando ali as coisas principais, mesmo que você, na sua consciência, não esteja entendendo, não esteja conseguindo compreender. Porque no início de toda a leitura, você vai estar entrando num novo mundo, você vai estar lendo um novo livro, você vai estar conhecendo uma nova escrita. Mesmo quando os livros são de autores que você já conhece, cada livro é diferente, cada livro é um mundo diferente, né? E para todos os livros, a gente precisa se adaptar a essa nova linguagem. Então, no início de qualquer livro, com raras exceções, tem livros que clicam de primeira, que você estava preparado para aquela linguagem, já se familiariza logo de início, já se identifica rápido, beleza, tem livros que são assim. Mas a grande maioria dos livros não são assim. Inclusive, um dos meus livros favoritos, os livros que estão nas minhas listas aí de melhores livros, de livros favoritos, muitos são assim, são livros que não bateram de primeira, que eu me senti super confusa lendo, mas que depois de um tempo, o seu cérebro vai clicar e você vai compreender e tudo vai fazer sentido. Sem contar que você sempre pode voltar do início depois e reler aquelas primeiras páginas que você não compreendeu muito bem. Você sempre pode fazer isso, então não tem por que se desesperar, porque assim, o que acontece? Se você se desespera nesse início porque você não tá compreendendo, porque você acha que você deveria estar compreendendo, mas você não tá, você tá confuso, você tá só lendo as palavras ali e parece que nada faz sentido, precisa voltar ao parágrafo. Ao invés de você ficar voltando o parágrafo, ficar relendo cada frase minuciosamente, tentando entender, isso vai fazer você perder muito tempo. É melhor que você continue lendo, mesmo se você não estiver conseguindo entender o que está acontecendo, porque também tem livros que são confusos no início de propósito, né? Que são livros que tem muito flashback, às vezes a pessoa não tá muito bem da cabeça, e aí o autor coloca isso no livro e você realmente fica confuso no início e é de propósito. Mas muitas vezes não, muitas vezes é só porque você não tá conseguindo ainda pegar ali o que o autor tá querendo dizer. Você não tem referências o suficiente. E você só vai conseguir juntar essas referências suficientes depois de algum tempo lendo aquele livro. E isso só vai conseguir acontecendo com o tempo. Então, quando você chegar numa parte do livro aqui na metade e tudo clicar na sua cabeça, é porque você passou por toda uma introdução do início do livro até esse momento para conseguir juntar as referências suficientes para que você conseguisse compreender o que está sendo dito. Então, isso é um movimento natural, não é porque você é burro e não tá conseguindo entender. É normal, assim, principalmente leitores iniciantes, né, que eu digo, porque se a pessoa é um leitor avançado, já lê há muito tempo, já tem muitas referências de outros autores, de outras obras, vai ser mais fácil que ela pegue um livro semelhante a esse, que ela não se sinta tão perdida. Mas pelo menos para leitores iniciantes, essa dica é muito importante e funciona muito. Confia no que eu tô te falando. Só vai lendo, vai indo, mesmo sem estar muito interessado, porque você não tá conseguindo compreender direito, mesmo se sentindo confuso, continue lendo. Aí nesse momento você reduz o número de páginas, lê só um pouquinho, e aí um belo dia você vai clicar no livro e tudo vai fazer sentido, vai ficar mais interessante e você vai ler de forma mais fluida, né? Um pouco mais de intensidade. E assim, gente, essa dica ela é polêmica porque tem muita gente que fica, né, nessa coisa de ler é um hobby, não vamos tornar a leitura uma coisa cansativa, trabalhosa. Mas assim, a leitura é um hobby igual tocar piano é um hobby. No início de qualquer habilidade que você vai aprender, você vai precisar fazer um esforço. Então, por exemplo, eu tenho um piano bem aqui. Qualquer instrumento assim que você precisa estudar, você não conhece, aí você precisa ir se familiarizando, se adaptando, até que um belo dia o seu cérebro vai ter pego todas as referências, ele vai estar pronto para entender aquilo ali, para repetir aquilo sem você precisar ficar voltando. E aí você vai ter aprendido. Com leitura é a mesma coisa, é um processo de aprendizado, porque não é algo intuitivo e natural a gente ler, é uma coisa que requer um esforço, né? Ainda mais hoje em dia que a gente vive nessa vida super acelerada na internet com esses estímulos tudo muito rápido, muito intenso, e a leitura não é tão intensa, não é tão estimulante assim. É um hobby bem menos estimulante, que necessita de mais foco. Então não vai ser uma coisa simples, fácil, por mais que esse discurso eu concorde, né, com essa questão de que ler tem que ser um hobby, tem que ser algo leve, faça isso porque você gosta, não faça isso por obrigação.
competição. Cara, eu acho que assim, é uma linha tênue. Realmente, infelizmente, para acessar alguns conhecimentos, informações de forma mais profunda, mais segura, a gente vai precisar ler. Não tem pra onde correr, nada substitui a leitura. Então vai ser um hobby que, querendo ou não, a gente vai ter que criar algumas estratégias pra conseguir passar por esse primeiro momento, esse início que é tão desafiador, né? Porque a gente não tá acostumado com essa atividade não estimulante, que precisa de um foco maior. Não vai ser uma coisa que vai te dar uma dopamina instantânea muito intensa. É uma coisa que você vai ter que ir construindo. Então, essas dicas que eu vou dar aqui de como ler mais rápido são estratégias, na verdade, né? Pra que você consiga passar por esses momentos que vão ser difíceis, os momentos que você vai ter que fazer mais esforço, os momentos que você vai se sentir um pouco desanimado. Essas são estratégias que vão te ajudar a não só continuar, como no caso aqui do vídeo mais especificamente, continuar mais rápido, conseguir ler mais livros, né? E assim, gente, essa questão de ler muitos livros, eu acho que não tem que ser uma competição. Cada um tem sua vida, cada um vai ter seu tempo, cada um vai ter um cérebro diferente, vai conseguir se concentrar mais do que outros, então não dá pra gente ficar se comparando. A questão é, existem muitos livros no mundo, eu quero ler muitos livros, e se eu não criar estratégias para conseguir ler mais rápido, para fazer a minha leitura, meu ritmo de leitura fluir mais, eu vou acabar lendo poucos livros por ano, e minha lista é interminável de livros, que tem 90 não lidos aqui, só que nessa estante tem 90 não lidos, eu tenho milhares de outros na minha lista de desejos da Amazon, então assim, é muito livro que eu tenho pra ler. Se eu não criar estratégias pra conseguir ler mais rápido, vai demorar muito pra eu ler todos esses livros, entendeu? Então, é mais sobre isso, é mais sobre, né, você ver aí sua realidade e ver o que funciona pra você. Então, eu já dei a primeira dica, que é leia sem ficar querendo entender absolutamente tudo no início. Não se preocupe, o seu cérebro está se adaptando, ele está aprendendo, ele está recolhendo referências. Um belo momento da leitura, você vai clicar e tudo vai fazer sentido e sua cabeça vai explodir. E essa é a melhor sensação pra mim de ler. É você estar assim, naquele momento, e você passar por aquela transição de não estar entendendo muito bem para, nossa, agora tudo faz sentido. É muito bom, vale muito a pena. Eu acho que compensa você fazer esse esforço no início pra passar por isso. E isso deixa, obviamente, a leitura mais rápida, porque você não fica empencado ali, paralisado naquele lugar. Você vai se movimentando, andando pra frente, enquanto o seu cérebro tá entendendo e as coisas vão acontecer em algum momento. A segunda dica é sobre ler um pouquinho a cada dia e deixar que isso a longo prazo faça a diferença. É bem melhor, você vai ler muito mais rápido, né? O tempo é uma ilusão. Então, a forma como você administra, ele é real e também, né, dá pra você administrar de uma forma que ele mude um pouco. Que é o seguinte, se você lê todos os dias um pouquinho, todos os dias, 10 páginas por dia, no montante, no final do mês, você vai ter lido muito mais do que se você lê um dia 50 páginas, aí fica 5 dias sem ler. Aí depois lê no outro dia 10, 15, 20 páginas, aí depois fica com a ressaca, fica um tempão sem ler. E aí pra voltar depois é um saco, porque você já desfocou, até que você pegue de volta, queira pegar o livro pra ler. Então assim, se você fizer disso uma coisa menor, menos difícil, divide em pequenos pedacinhos e vai seguindo, vai indo, que vai dar tudo certo. Enfim, ilusões de ótica, ilusões do tempo aí. Ler um pouquinho cada dia é bem melhor, porque também dificulta que você desanime, por ser um grau de complexidade baixo, né? E por ser poucas páginas, então você vai ter que gastar menos tempo no dia, então para pessoas mais atarefadas funciona muito, do que você ficar assim, eu vou pegar o livro e vou ficar a tarde toda lendo, sabe? Aí você lê um monte, aí fica um tempão sem ler, porque fica cansado, fica meio uma ressaquinha. Isso dá a impressão que você vai ler bem mais rápido, vai ler muito mais páginas. A terceira dica é, ande sempre com o livro para todo lugar que você for. Onde você for, porque qualquer pausa que você der, você pode pegar o livro e ler alguma coisinha. E assim, não subestime essa pequena coisinha. Pode ser só um parágrafo, pode ser só uma página, mas se você ficar fazendo isso toda hora, ao invés de pegar o celular, que a gente tem essa mania, né, de qualquer pausa que a gente dá, a gente pega o celular. Ao invés de pegar o celular e ficar rolando ali, aqueles 5 minutos que você ia ficar no celular, se você pegar o livro pra ler naquele intervalo, no final do dia você pode ter ali juntado vários intervalos que no final dá, sei lá, meia hora lendo. E aí, mesmo que tenha ficado picotado, mas o que importa é no montante, no final, a soma, que dá bastante. Inclusive, eu tava lendo um artigo, cara, eu não sei sobre o que eu tava pesquisando, mas eu acabei num artigo lá que falava de uma neurocientista falando sobre o quanto que o nosso cérebro grava muito mais
quando a gente interrompe uma leitura antes do capítulo terminar ou em um momento assim aleatório. A gente grava muito mais porque é uma coisa abrupta, que não teve um fechamento. Então não se preocupem, mas eu vou ler um pouquinho aqui, não vou lembrar depois, vai ficar muito aleatório. Não, na verdade isso é bom. É melhor para que você lembre do livro, para que ele fique mais vívido na sua cabeça quando você interrompe do nada. É que nem em série de televisão, sabe? Eles sempre acabam o último episódio no momento em que interrompe algo e não te dá aquela resposta depois. E isso deixa você pensando, faz com que você fique com vontade de voltar e assistir o próximo episódio. Isso também funciona com livros. Então, interromper e ler assim um parágrafo, uma página, nesses pequenos momentos do dia que você ia pegar o celular, na verdade vai ser ótimo pra você, pra sua leitura e pra que você se mantenha mais interessado no livro. Olha só que coisa. A quarta dica é muito importante e é: defina momentos fixos no dia pra ler. E que seja um momento em que você tá com foco maior do dia. Por exemplo, de manhã é o momento do dia que eu tô mais focada. Qualquer coisa que seja mais difícil de fazer, que exija mais de mim, eu vou colocar na manhã pra fazer. E aí eu tenho todos os dias, quando eu acordo, eu faço meu café da manhã e eu pego meu livrinho e aí eu fico lendo enquanto eu tô tomando o café da manhã. Ao invés de eu estar no café da manhã rolando o celular, eu faço desse momento um momento fixo de leitura no meu dia. Então, se eu não conseguir parar mais no resto do dia pra ler de novo, eu vou ter garantido o meu momento de leitura ali. E aí esse livro que eu coloco de manhã, outra estratégia, é sempre um livro mais difícil de ler, um livro de não ficção, ou um livro que eu só consiga ler poucas páginas, porque a gente não fica comendo por muito tempo no café da manhã, mas ali se eu conseguir ler pelo menos 10 páginas é a minha meta, e aí eu já garanto ali a leitura daquele livro que é mais difícil, e aí eu vou lendo ali aos poucos, é o meu livro fixo, eu vou ler o mês todo ele só nesse momento de manhã, assim, essas poucas páginas e fixo, porque aí eu garanto que eu vou ler ele do início ao fim do mês, e vou terminar ele naquele mês. E aí eu deixo outro livro mais estimulante, uma ficção, um romance e tal, para esses momentos em que eu posso parar durante o dia, do nada, pegar um pouquinho e ler. E aí eu vou ter mais vontade, né, com esse tipo de livro de fazer isso. Então eu acabei dando a quinta dica nessa quarta dica, que é: pegue o livro mais difícil e coloque no momento em que você está com maior foco no dia e deixe o livro mais fácil, mais estimulante, mais gostoso de ler, mais, né, leve, para esses outros momentos em que você vai do nada parar e ao invés de pegar o celular, você vai pegar o livro. Ou em algum outro momento do dia que você possa definir, né? De tardezinha, por exemplo, às vezes eu leio de tarde, às vezes eu leio de noite, que é momentos que eu tô com menos foco, então eu deixo esses livros mais fáceis pra ler nesses momentos. Tudo é estratégia, gente, pra que você consiga ler mais e assim pareça que você tá lendo mais rápido. A sexta dica, eu já falei aqui em outros vídeos do canal, é: alterne livros mais densos com livros mais leves, sempre. Isso é uma dica, gente, é uma estratégia muito importante, é você sempre tá lendo pelo menos 2 livros e que os livros sejam diferentes, que você pegue um livro mais assim, não ficção, mais difícil, mais denso, com mais informação, e você alterne com a leitura de um livro mais leve, um livro mais estimulante, mais gostosinho de ler, que você tenha mais interesse, que seja, né, mais fácil, um livro de ficção. E aí você sempre ficar ali equilibrando as leituras. O livro mais leve vai equilibrando aqui o possível desânimo que esse livro mais difícil possa vir a, né, a te causar, e aí você vai conseguir ler os dois e eles vão se equilibrando ali. Tudo para que você mantenha o movimento fluindo, para que você mantenha o movimento, mantenha o ritmo, para que a sua leitura não paralise. Porque quando a gente paralisa, o tempo para. E aí a gente lê mais devagar. Porque essa noção de movimento, de que, né, estou aqui caminhando, estou evoluindo nessa leitura, faz com que a gente fique com mais gás, com mais vontade para ler outros livros, né? Para que a gente mantenha o hábito da leitura vivo, né? A gente fica exercitando aquele hábito todo dia. Então é como tocar piano. Se eu ficar muito tempo sem tocar piano, para eu voltar a tocar piano depois, eu vou ter que fazer um esforço maior. Então, para que eu consiga ficar ali, né, todo dia treinar um pouquinho, isso vai fazer com que eu me sinta mais estimulada a ler, fique com mais vontade de ler, porque eu estou sempre lendo. Outra dica é: não subestime o poder de ler em voz alta um livro quando você não estiver entendendo. Isso também é uma coisa para garantir o movimento, para que você não paralise. Então, quando você tá ali lendo o livro e às vezes você vai ficar querendo voltar várias vezes no mesmo parágrafo, ao invés de fazer isso, não entendeu de primeira, na segunda já lê em voz alta. E aí, enquanto você estiver se sentindo assim, desfocado, você vai lendo em voz alta, não tem problema. E vai lendo ali até você sentir que você focou de novo, clicou de novo. E vai fazendo isso. Faço isso direto, às vezes eu tenho que ler em voz alta pra me escutar e eu vou focar mais. E aí a última dica é uma dica também que, cara, não subestime essa dica. Não acha que, não vai fazer diferença. Vai fazer diferença sim. Pra mim mesmo faz muita diferença. E é você pesquisar sobre o livro antes de ler. Então, se você tiver um pouco desinteressado, ouvir uma recomendação, tem até vontade, mas ainda não tá, assim, interessado o suficiente pra querer começar a ler, pesquisa sobre esse livro, pesquisa sobre esse autor no YouTube, coloca lá, vê alguma coisa sem spoiler,
best-seller, assim, que tem falando curiosidades sobre o autor, sobre a época, sobre o contexto, sobre a história. E aí eu juro pra vocês que isso vai despertar o interesse de vocês. Porque às vezes a gente não tem interesse porque a gente não conhece o suficiente aquela obra, a gente não sabe nada sobre. Como é que eu vou ter interesse em algo que eu não sei nada sobre? Se eu sei alguma coisa, eu já vou ficar ali curiosa, vai despertar aquele interesse. E aí eu vou querer saber. Aquele livro mesmo, As Relações Perigosas, que foi o último livro do ano passado e entrou pra minha lista de preferidos e favoritos da vida. Esse livro eu não tinha ouvido muita recomendação de ninguém, mas eu li ele atrás e falava, né, sobre o contexto, que ele foi um livro ali lançado antes da Revolução Francesa, foi um livro que inclusive incitou, né, a agitação social que já estava agitada. Então, quando eu fui sabendo tudo isso, é um livro do século XVIII, foi um homem que era um general que escreveu, que ele era contra a monarquia, né, então o livro é uma sátira da aristocracia. Quando eu fui sabendo essas questõezinhas, esses detalhes, isso tudo me fez querer muito ler. E aí me despertou o interesse, eu quis continuar a leitura, mesmo em momentos que tava meio assim, meio sem graça, eu quis continuar porque eu sabia que algo muito interessante ia ter ali, pelo que eu já tinha visto, das curiosidades e das características. Então, isso aí pode parecer inofensiva, essa dica, mas ela é, muito importante, vai fazer muita diferença em despertar essa vontade, que é o que faz o movimento continuar. Né? E o que é que, na real, dá a impressão de que a gente tá lendo mais. Então é isso, pessoal. Essas foram as dicas de hoje. Aí eu não sei quantas foram, depois eu vou numerar, mas foram as dicas que eu consegui separar a partir da minha experiência, do que funciona comigo, de como manter o movimento da leitura fluindo na sua vida para que você consiga ler mais livros, consiga ler mais rápido. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fica por aqui. Comenta o que você achou aqui embaixo. Comenta se você tiver alguma outra dica que funciona pra você. Vamos compartilhar, né? Porque quanto mais dica, melhor. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo pra dar aquela impulsionada. Obrigada pelo engajamento de vocês, pela participação, por estarem por aqui, por terem visto esse vídeo até aqui. Tchau e até o próximo vídeo.